Shalom, queridos, shalom a todas as famílias, a todos que já estão sintonizados aí conosco. Iniciando pedindo que vocês compartilhem, marque um amigo, marque alguém da sua família, coloque os seus nomes, né, os nomes das famílias aqui nos comentários. Tá aqui, estou com o celular na mão aqui, né? É live, né, bispa? Então a gente pode ficar bem à vontade. Daqui a pouco nós vamos orar, ler o nome de todos aqueles que deixaram os seus nomes aqui, para que a gente possa orar. Então marque um amigo, marque alguém que você conhece. Nós estamos vivendo dias assim muito complicados, né? E onde só oração. Nós temos chegado a essa conclusão que não existe outra saída a não ser clamarmos a Deus. Tem outra saída, bispo? Não existe. Mas nós sabemos que Deus trabalha exatamente nesses momentos. Quando nós temos uma grande necessidade, não temos nada para fazer, é hora do milagre. E é por isso que estamos clamando, por esse milagre. Temos uma grande necessidade, uma grande situação que nós não temos como resolver. Nossos governantes, sim, todos estão perdidos, o mundo inteiro está perdido. Uma grande necessidade, não há o que fazer. É hora do milagre de Deus e por ele nós estamos clamando. Exatamente. Então não vamos parar de orar, porque nós não temos noção do que uma oração pode fazer, né? E você colocar uma oração no momento de dificuldade. Porque primeiramente nós temos um Deus que ouve as nossas orações, né? Aí você pode perguntar para mim, mas bispo, eu oro em relação a algo, mas até agora eu não tenho a resposta, enfim. Mas eu sempre ensino lá na igreja que existem algumas formas de Deus responder uma oração. A primeira é sim, né? É a forma que todo mundo quer que suas orações sejam respondidas, sim. A segunda é não, né? E às vezes a gente não quer aceitar. E a terceira é espere, aguarde, ainda não é o tempo, né? E a Bíblia diz que oração é como incenso que sobe até o trono de Deus. E a Bíblia diz que no trono, diante de Deus, ali tem uma taça de oração depositadas dos santos. Não é isso, Miriam? É isso que a Bíblia diz. Então cada oração que você faz não é perdida. Ela sobe. Se você realiza ela com fé, com determinação, acreditando que Deus está ouvindo, essa oração é depositada diante de Deus, está diante de Deus. E estando diante de Deus, isso que é o importante, queridos, né? Tem uma coisa mais importante, mais segura nos dias de hoje do que ter as nossas vidas diante de Deus? Saber que Deus está olhando para nós, que Deus está olhando para a nossa casa, que Deus está olhando para a nossa família. Quer dizer, nós estamos diante dos olhos dele. Isso é o suficiente. O que ele vai fazer, irmão? Aí é ele. Mas que nós estamos diante dos olhos dele, através da oração, né? Isso é muito importante, né, bispo? Essas orações são argumentos, né? Argumentos a nosso favor que estão lá no trono dos céus. Então é importante que você não se esqueça disso. Porque no momento do desespero, é ao Senhor que nós devemos recorrer. No momento da dor, no momento da tristeza, é a Deus que nós devemos recorrer. E entregar a Ele argumentos de adoração. Nesses momentos da dificuldade, é mais importante ainda que você adore o Senhor. É mais importante ainda que você glorifique o nome de Deus, sabendo que Ele é dono de tudo, dono da vida, Ele nos deu, e da mesma maneira Ele pode nos levar, né? Como nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. E quem é o próximo? As pessoas estão desesperadas porque elas olham para a situação e pensam, quem é o próximo? Pode ser eu e pode ser um de nós mesmos. Por isso que o nosso coração, a nossa alma, nós precisamos estar preparados e pensando, se eu morrer agora, o que vai acontecer com a minha alma? Essa é a questão principal que toda a humanidade está passando. Talvez amigos seus estão com essa dúvida, pessoas próximas, familiares seus estão com essa dúvida. O que acontece se eu morrer agora? Então nós temos que ter a certeza que estamos firmados em Deus e que tem um lugar no céu preparado para nós. Essa certeza é que não pode fugir do seu coração, porque no meio da desolação, ela é que nos dá força e segurança. É verdade, é verdade. E veja aí como é que está o som chegando até vocês.
coloca no comentário se está tudo bem. Já tem aqui muitas famílias colocando os nomes, né? Mandando aqui os nomes para que a gente possa orar. Mas se o som não estiver legal aí, né? Fala aí que a gente vai melhorar. O nosso sonoplasta está ali, né? Pastor Leandro Salles, ali, aí, olha, ele que está controlando tudo ali, então tem que sair bom o negócio aqui, não é isso? Maravilha. Então você que ainda não compartilhou, você que ainda não marcou alguém nesta live, faça isso, faça isso. Como disse a Bispa Miriam aqui, né? Nós temos que realmente ter crédito no céu. Isso é muito importante. Essa semana eu mandei alguns salmos, né? Nos grupos de WhatsApp da igreja, e um dos salmos que eu gosto muito é o Salmo 20. O Salmo 20 fala a respeito da oração pelo rei na guerra. Quer dizer, o salmista, né, Davi, o guerreiro Davi, estava saindo para mais uma batalha. E era um homem já acostumado com as batalhas. Era um homem que tinha experiência nas batalhas. Mas antes de sair, mesmo sabendo que ele tinha experiência, mesmo sabendo que ele tinha homens, cavalos, ele tinha um aparato de guerra muito bom. Mas a Bíblia diz que antes de tudo isso, ele olha para tudo isso e ora. Por isso que diz ainda, assim, oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. Quer dizer, ele estava angustiado, porque sabia que de força, ele não tinha força dele próprio. E uma das coisas que eu acho muito interessante no versículo 3, que ele diz assim: lembre-se de todas as suas ofertas e de todos os seus holocaustos. Na verdade, ele até tinha, né? Mas ele não estava depositando nessa força que eram os seus soldados, os cavalos, os cavaleiros, a esperança. A força ele até tinha, e esse é o nosso problema. Às vezes a gente até tem a força e acha que a gente consegue só com ela, né? Então tem hora que é bom até acabar a força mesmo, né? Tem hora que é bom acabar os recursos, porque aí a gente vai depender de quem? Totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Mas o que eu acho interessante, Mi, é quando ele diz assim: lembra-se de todas as suas ofertas e não se esqueça de nenhum dos seus holocaustos. Quer dizer, não é que Deus se esqueça, mas ele tinha crédito com Deus, irmão. Isso é muito importante. Ter crédito com Deus, isso aí é maravilhoso. Por quê? Porque você sabe que na hora da guerra, na hora do dia do enfrentamento, do dia mau, que a Bíblia diz, né? Lá em Efésios capítulo 6, por que ele fala que nós temos que nos vestir da armadura de Deus? Para poder enfrentar o dia mau. E será que tem dias maus aí à nossa frente, durante esse ano? Temos vivido, irmãos. Então, se não é a armadura de Deus, então nós temos dias maus. Mas como é bom você saber, eu tenho crédito com Deus. Entrou uma crise financeira no mundo, mas eu sou dizimista. Bom, você já entra com confiança naquele dia de dificuldade, de enfrentamento. Não, eu já tenho oração, eu tenho sido o sacerdote da minha casa. Está todo mundo desandando, as famílias estão se atrapalhando, se destruindo. Mas eu tenho uma aliança, a gente não divide força dentro de casa. E é sobre isso até que eu quero falar daqui a pouquinho. É importante a gente entender isso, que o dia mau chega. E ele chega para o cristão, para o não cristão, como o sol nasce para todos. O dia mau e o dia da tempestade vem para todos. A gente queria dizer, não, dia mau nunca chega. Mas a Bíblia, se está na Bíblia que ele é a nossa força, refúgio, socorro bem presente no dia da angústia, é porque o dia da angústia vem. Senão não teria esse versículo na Bíblia. Então, neste momento, a gente tem que ter essa consciência. E aí o que a gente faz? Se desespera? O dia mau está aí, acontecendo na vida de muitas famílias hoje. Talvez 3.000 famílias, 2.000 famílias, não sabemos. Dia, né? O dia mau hoje talvez tenha alcançado 2.000 famílias, nós não sabemos. Menos que isso, esperamos que menos que isso. Então a gente não tem certeza disso, mas nós não podemos nos desesperar. Temos que entender que o nosso Deus é o Deus que continua sendo o mesmo. Por isso precisamos saber para onde vai a nossa alma. Precisamos nos preocupar com o que nós temos depositado diante de Deus. Qual a nossa adoração? Se nós somos murmuradores. Nós temos falado que não é hora de murmurar contra governantes, contra as pessoas, contra a empresa. Não é hora de orar. É hora de clamar, é hora de se ajoelhar e apresentar diante de Deus toda essa situação e pedir a misericórdia de Deus. Essa é a hora da igreja agir em oração. Muito bem.
Shalom a todos aqui que estão dando aí um alô. Aí. Depois nós vamos ler aqui o nome das pessoas nos comentários. No final da live nós vamos orar. Mas já tem um monte de gente aqui, ó. Tem mais de 40 pessoas aqui. O culto já tem mais de 40 pessoas. Mas então vamos aumentar esse negócio aí, gente. Por favor, aí, tá? Compartilha, chama os amigos. Tem discípulos aqui já marcando amigos, né? Que legal. O Marquinho voltou. Não acredito. Voltou. Voltou vivo. Marquinho, voltou firme e forte, aleluia. Não, filho. Meu Deus, o Leandro está falando aqui que não tão forte, né? Mas enfim, Deus abençoe Marquinho, Kathleen, Deus abençoe a vida de vocês. Mas na verdade, bispa, nós nunca precisamos tanto de Deus, tanto de um direcionamento, como nos dias de hoje. Os dias são muito sombrios. Os dias são muito de incertezas, né? Então, com todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que você conversa, convive, elas estão assim. E se vê o noticiário, então, né? Desiste de viver. Então, de tão terrível que é. Eu brinco, né? Eu fiquei 5 dias no hospital assistindo o Globo, porque não é que eu queria, eles não desligavam a televisão. Estava lascado. Quer dizer, então, assistindo o Globo e não mudavam. Não mudava o canal, não tinha como mudar, um negócio doido. Assim como não dava para mexer no ar-condicionado também, era só um tom. Quer dizer, então, se você pegar e começar a olhar para essas coisas, ouvir isso, né? Então, a voz que nós estamos ouvindo determina, eu costumo dizer, o lugar que você está determina o que você ouve. Anote isso. O lugar que você escolhe estar determina o que você ouve, né? Nós estamos aqui no sítio. O que se ouve aqui? Ouve o barulho, os passarinhos, aquela coisa. Se estivesse no meio de um trânsito, estava ouvindo barulho de carro. Aonde você escolhe estar determina o que você ouve, né? E quando nós escolhemos estar na presença de Deus, Miriam, aí vai determinar que nós vamos ouvir o quê? Direção de Deus. É isso, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida nesses dias difíceis. É isso? Tem uma canção que nós gostamos muito que fala, levanta um aleluia, que fala contra todos os ruídos, em meio a todos os ruídos. Verdade. O nosso aleluia tem que ser maior. O nosso glória a Deus, a nossa adoração tem que ir contra essas tempestades todas. Em nome de Jesus, essa é a nossa função agora. Olha aí, tem bastante gente aqui deixando os nomes, né? Olha aqui, sua discípula, manda alô para ela. Conceição, Martim, Conceição, Fabíola. O Denilson, a Cíntia, a Marli, minha amiga. Como é que está sua irmã, Marli? Lourdes, pastora Lourdes, a Cris. A Kiki, Lourdes, Fabíola, Stephanie, a minha prima Lúcia, meu Deus, que coisa boa, que mora lá no litoral. Um beijo para você, viu, Lúcia? Deus abençoe, minha prima irmã, gente boa. Marilene, Rafaela, Marcelo, Camila, o pastor Beto. Camila Santos. Marcelo, Marinha, Fabíola, Matheus Costa, Mateuzinho, a Ana Cristina, a irmã Domingas, a Michele, Marquinho, já falei, a Monique, a Natália, a Rafaela, enfim, tem muita gente aqui. O Robert falou em Levanta o Aleluia. Olha o cantor do Levanta o Aleluia. Ele apareceu. Dilma, será que é ela? Dilma Ramos, Deus abençoe. Vamos orar pela sua família, Dilma. Débora Simões, glória a Deus. Beijo, do irmão Custódio e da irmã Tereza. Deus abençoe, Débora. A Kátia Oliveira, ela falou que o som está ótimo. É a sua voz, menina. Que bom, que bom. A Laurinha, a família da Dona G. Deus abençoe a família da Dona G. Dona G perdeu o pai dela. É verdade, é verdade. A Laurinha, a Luzia, toda a sua Kelly família. Navarro, Deus abençoe. Roberta, a Caliane, Felipe. Olha o Felipe está de olho, ele falou. Meu sonoplasta aqui está de olho no sonoplasta. Beatriz. A Beatriz Montanher.
A Dainara. A noivinha. Marquei você num casamento no ônibus aí, Bia. Diz que não pode aglomerar, mas no ônibus mas pode. Mas no ônibus, né? Pode. Teve um casamento no ônibus. A Bia e o Charles aí. Um amigo meu alugou um ônibus e fez um culto dentro do ônibus. Já que no ônibus pode, né? Na igreja não pode, mas no ônibus pode. Nossa querida vizinha Edelcina, dona Edelcina, seu Vitor, um beijo para vocês, viu? Deus abençoe, estamos sempre ligados, o seu Vitor e a dona Edelcina. Que bênção. Tem um presente para ele. O Leandro mandou dizer que tem um presente para o seu Vitor, viu? Mateus, da Lili. A da Lili também já. Glória a Deus. Tem muita gente aqui. Mas daqui a pouco nós vamos orar. Já nós estamos aqui com uma galera boa cultuando conosco. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Aline, Michele, Aline Fortes, uma amiga da Michele. Manda um oi para ela aqui, minha. Aline, Aline, seja bem-vinda. Deus te abençoe, abençoe sua família. Aí, a Janete, Leutério. Janete. Beijo, Janete, Rosimeire Gonçalves. Pessoal mandando um coraçãozinho aqui, dando oi, quem mais? Enfim. Estamos com uma galera boa aqui nos assistindo. Esse é o momento de você ser bênção, ser canal de bênção na vida de alguém. Uma palavra como essa vai animar, tirar uma pessoa da depressão, das incertezas e ensiná-las a colocar a fé em Deus, coisa que foi nos ensinado um dia. Nós também não nascemos aprendendo, sabendo tudo melhor. Nós aprendemos com o decorrer dos anos. E se tem uma coisa que nos ensina, é a diversidade, né, Miriam? A diversidade é a oportunidade que nós temos de aprender. Deus nos ama tanto, tanto, que imagine se você fosse aquela pessoa que foi criada num berço de ouro, que nunca tivesse uma dificuldade. Que tipo de pessoa você seria? O que você alcançaria? É mais ou menos assim que é a vida cristã. Se nós não tivéssemos a diversidade, para quê? Para treinar a nossa fé, para treinar a nossa esperança, nós ficaríamos como crianças que estão sempre só tomando leitinho. Aquela criança que cai, faz aquele machucadinho, já faz um escândalo, na verdade. Mas as adversidades nos treinam a nossa fé. Quando nós estamos numa situação diferente daquilo que nós vivemos, estamos aprendemos, não temos experiências nela, né? Assim mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Nós dependemos totalmente de Deus. É como uma criança realmente que totalmente depende dos seus pais. Então, a adversidade nos ensina, nos faz amadurecer. Da próxima vez, tudo bem que nós estamos um ano nessa situação, né? Não acostumamos com ela, porque não dá para acostumar com uma coisa dessa. Mas nós sabemos que estamos numa situação de começar a ficar desesperados de novo. Opa, tenho que me lembrar. Há um ano atrás já passamos esse desespero. Há um ano atrás já ficamos totalmente sem rumo. Vamos orar agora? Vamos fazer diferente do que fizemos há um ano atrás. Verdade. Mais pessoas aqui, a Vera, a Aline, a Aline Fortes. Deus abençoe essa casa. Aline. Deus abençoe a Aline. A Manice Quaresma. A Massolange, a Michele. Um abraço para a Michele, para o Inácio. Alguém que está mandando aqui. Valquíria. A Débora de novo, amamos vocês, nós também te amamos. Pastor André Sanches, Deus abençoe você, Patrícia, a família, a Vera, a Cirlei, quem é Cirlei? Cirlei. É a Cirlei, poxa vida. A ovelha da igreja, tem até uma fotinha aí para você votar, que tipo de ovelha você é. Olha que chique. Homenagem a Cirlei. Olha que chique, a Elisângela do Érico, né? Agora pedindo aqui oração por mim, pelo Érico e pela Yasmin. Glória a Deus. Aumentou a família, aumentou a família, que coisa boa. Deus abençoe. E está aumentando o número de discípulos no culto, viu? Está aumentando, está aumentando. Então você marcando mais alguém aí, com certeza isso vai trazer bênção para essa semana. As 2 próximas semanas nós estaremos ainda assim, meio que guardados, né? Com muitas coisas restritas, apesar de muitas outras estarem abertas por serem essenciais. Que Deus proteja você, que Deus proteja você que precisa sair para ganhar o seu pão, você que tem um comércio que é essencial, e mesmo com restrição, tem seus horários. Clame todos os dias o sangue de Jesus, aplique, faça isso com determinação e fé.
Não é à toa, né? Eu vejo que Deus prepara a gente para todo tipo de situação. Porque de alguns anos para cá, nós nunca pregamos tanto sobre os 7 derramamentos, né, amigo? A gente veio aprendendo. Teve anos que nós fizemos, todos os anos fizemos a campanha dos 7 derramamentos. Isso nos ensinou a orar, não é verdade? Nos ensinou a orar e aplicar corretamente o sangue de Jesus conforme a nossa necessidade. Então, sangue de Jesus que foi derramado no Getsemane, quando as suas costas foram dilaceradas pelo chicote de Roma, este sangue, além de nos trazer remissão de pecados, ele fala de cura. Foram 39 chibatadas, 39 doenças raízes. Então, para cada chibatada, o Senhor Jesus estava derramando sangue para que nós pudéssemos declarar a nossa cura. A salvação é uma coisa espiritual que nós não vemos, mas nós cremos. E a cura é como se fosse materializar a salvação, aquilo que nós recebemos na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus aplicado corretamente traz cura para o nosso corpo, para o nosso corpo físico. Exatamente. E é uma arma. O nosso pastor César diz que é uma dinamite. Uma bomba atômica. Uma bomba atômica, mais uma dinamite, exatamente. Nós temos uma bomba atômica que tem o poder de destruir toda a força maligna. Então, se você pegar desde o primeiro derramamento lá no Getsemane, onde o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, naquele momento Jesus estava enfrentando o quê? A solidão, porque estava sozinho. Até o Pai não ouviu a oração dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Houve silêncio. Deus não pôde fazer nada. Imagina um pai não poder fazer nada pelo filho, nós que somos pai, um filho clamando. Naquele momento, então ele se sentiu só, ele tinha acabado de ser traído, na verdade, ele tinha acabado de ser abandonado, porque até os discípulos que ele pediu para ir orar com ele, dormiram. É a hora que você mais precisa das pessoas, isso não acontece com a gente não, né? Na hora que você mais precisa, e aí as pessoas dormem. Nesse momento, esse sangue também fala de fidelidade, porque Jesus orou, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, faça a sua vontade, eu entrego a minha vontade a Deus, eu entrego os meus desejos, deixo de querer os meus e fazer a vontade de Deus. Então, essa fidelidade a Deus, essa entrega total a Deus. Muito importante. Então, é importante que você tenha conhecimento dessas armas que Deus coloca nas nossas mãos. Esses dias nós temos falado muito sobre o segundo derramamento, que são as 39 chibatadas. Cada chibatada, por que 39? Se a tradição era 40 chibatadas. Foram 39 porque são 39 doenças raízes, que delas oriunda todas as doenças e enfermidades que hoje o mundo tem, que são milhares de doenças, milhares de diagnósticos, mas são 39 doenças raízes. O terceiro derramamento, que é maravilhoso, fundamental, quando a coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus, aquilo foi também para quebrar a maldição da terra. Mais do que nunca nesse tempo, é importante tomar posse desse derramamento, que esse é um tempo de conquista para os fiéis. O Malaquias fala, né, que então verás a diferença do que serve e do que não serve. Então, se você não serve a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, você tem que ficar preocupado num tempo de crise. Agora você fala assim, mas como é que um pai de família não vai ficar preocupado? Talvez até a palavra preocupado é até pesado, assim, porque preocupado a gente fica, nós temos responsabilidades, mas você não pode ficar desesperado. Uma coisa é você ter que... Paralisado. A situação te paralisar, a situação te engessar, a ponto de você não conseguir fazer mais nada. Então esse terceiro derramamento nos dá o poder para poder reivindicar as bênçãos dessa terra, que é para nós. Os céus são os céus do Senhor, Salmo 115, um dos versículos do Salmo 115, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens, deu para mim e para você. Então esse é um tempo de conquista. Se você não sabe, tem gente ficando rica nessa época de pandemia. Tem gente ficando muito rica, né? Eu dizia para uma pessoa, ela até admirava-me, existe a indústria da guerra. Existe a indústria da guerra, que para eles precisa ter guerra, senão eles como é que vão fabricar arma, bomba e tantas outras coisas. Existe a indústria da guerra, desde quando o mundo é mundo. Existe a indústria do Covid.
Você tem dúvida disso? De que existe uma indústria de tudo isso aí? Então esse é o terceiro derramamento, que veio quebrar a maldição da terra. O quarto, então, nem se fala, né, gente? Que é quando a barba de Jesus foi arrancada, que foi para nos devolver a verdadeira identidade. Quem eu sou? Quem você é? Quem somos? É uma coisa que a circunstância não pode tirar da gente. Somos filhos de Deus, e como filhos de Deus que nos ama, não precisamos nos preocupar com o que Ele tem preparado para o nosso amanhã, porque Ele é nosso Pai, que nos ama, que fez de tudo para nos encontrar, foi atrás de cada um de nós como perdidos e recuperou os seus filhos. Então, o amanhã pertence a Ele, e nós não temos que ter dúvida de que Ele fará sempre o nosso melhor. Verdade. E aí você tem uma diferença. Eu sempre falo, né? Você não é, você está. Porque ser é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de todas as promessas. Ele me colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Então essa é a minha identidade. Filho de Deus, filha de Deus, somos filhos de Deus. Agora eu posso estar numa situação complicada, mesmo sendo filho de Deus, como nós estamos. Então eu sou desempregado. Não, você está disponível no mercado de trabalho. Eu sou miserável. Não, você pode estar passando um momento de escassez. Não, então, isso aí, o que você é? Tinha pessoas que tomavam a doença para si, né? Sou doente. Essa minha úlcera, minha, do inferno, do capeta, esse negócio aqui, não é minha, não. Eu não aceito isso no meu corpo. Essa minha cruz dentro de casa, esse meu marido que dá trabalho, esse meu filho problemático. Peraí, é uma fase, é isso, a minha identidade crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas meu marido está no boteco ainda, meus filhos estão nas más companhias, mas continua profetizando aquilo que você é. A situação que você está não determina aquilo que você é, porque aquilo que você é mais forte do que uma situação que você está vivendo. Somos filhos de Deus. Segura essa aí. Olha aí, quanta gente aí pedindo oração. E já que nós estamos falando do quarto derramamento, vamos falar do quinto. Onde as mãos de Jesus foi furada com os cravos. E ali foi para o quê? Potencializar os nossos dons. Porque tudo que nós temos, Deus colocou nas nossas mãos. Para realizar, para fazer. Dons, talentos, habilidades. Tem pessoas que nascem já com habilidade tão especial. Já tem talento natural. Aí tem aqueles que Deus dá, acrescenta, enfim, aumenta. Nós temos orado esses dias para que essa habilidade que o brasileiro tem de ser criativo em todos os momentos de crise tenha muita força agora. Nós temos orado pelo Brasil e temos orado pela criatividade do brasileiro. Verdade. Que neste momento possamos achar essas saídas que são importantes para a situação que hoje ninguém vê, mas que a gente possa, em nome de Jesus, receber essa graça, que possamos encontrar as portas certas para resolver a situação de crise que nós estamos vivendo. Então, para cada situação, um derramamento. O penúltimo, o cravo nos pés, que foi o sexto derramamento, que foi para nos dar direção. Os pés são aquele que nos leva, que nos direciona, e além de nos trazer de volta para o propósito, nós que andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor, disse Jesus, aí vai Jesus e nos traz de volta para o seu rebanho. Então hoje nós somos ovelhas do Senhor, e fomos trazidos de volta como filho pródigo, que andou desgarrado, e através desse sangue nós fomos trazidos de volta. E o sétimo derramamento, o sangue que saiu aqui do lado, quando Jesus praticamente estava no momento os últimos momentos da sua vida, e foi para curar o nosso coração, foi para trazer cura interior, foi para nos libertar do ódio, do rancor, da mágoa, de tudo aquilo que muitas vezes nós guardamos no nosso coração, fazemos no nosso coração um depósito de tanta coisa ruim, sendo que tem tanta coisa ruim, boa, para a gente guardar no nosso coração. Então esses são os 7 derramamentos do sangue de Jesus, que nós precisamos aplicar todos os dias, seja objetivo,
Fale, agora eu quero aplicar o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá em tal lugar. É essa bênção que eu preciso. É essa conquista que Jesus conquistou para mim que eu quero tomar posse hoje. Então, o sacrifício da cruz é completo, né, mãe? Amém. O sacrifício da cruz é completo. Tudo que era necessário e precisava ser feito, Jesus já fez por nós. Amém e amém. Então, Deus abençoe a todos vocês. Nós já vamos orar, declarar sobre a vida de vocês toda a sorte de bênção. Mas antes eu falei essa semana, numa live que a gente fez no meio da semana. Bom lembrar a todos os irmãos que nós estamos dando atendimento na igreja nesses dias, né, minha? A estratégia que Deus nos deu nesses dias que estamos fechados, não podemos fazer cultos, né, fazer algum tipo de aglomeração, oramos para entender como nós poderíamos intervir nessa situação caótica da saúde. E Deus falou, orem. Então, a nossa palavra é, se você conhece alguém que está enfermo, alguém que está com Covid, alguém que está indo para o hospital, está indo para o AMA, fale para ele, passe na igreja antes, receba uma oração. Tem alguém lá das 10 às 6 horas da tarde, estamos fazendo revezamento e os pastores estão lá fazendo atendimento. Alguém que está desesperado, alguém que está com depressão, alguém que está começando a ficar com depressão, alguém que realmente precisa de oração de cura, de libertação, leve para a igreja. E nós também entendemos, bispo, que as pessoas não vão sozinhas. Ou seja, eu como família, como corpo, tenho que levar o meu amigo, a minha amiga, encaminhá-lo lá. Então, faça isso. Nós queremos realmente que as pessoas cheguem no AMA, testaram o Covid positivo, aconteceu, mas que não fiquem internados, não vão para o hospital, não precisem ficar entubado ou coisa assim. Então, por isso estamos orando. Então, queremos fazer isso, ajudar o nosso bairro, a nossa comunidade através da oração. Essa é a função da igreja. Para isso que estamos lá. Exatamente. E quando a bispa fala de algo aqui, eu achei muito interessante, eu me lembrei de uma passagem do pastor Leandro Salles, lá em Marcos capítulo 2, onde um paralítico é levado por quatro amigos até Jesus, que não viram impedimento, não viram os empecilhos, né? Não olharam para os empecilhos e colocaram aquele paralítico diante de Jesus. E foi uma dificuldade muito grande. Porque chegando na casa onde Jesus estava ministrando, não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela. Sabe o que eles fizeram? Descobriram o telhado e colocaram o amigo deles, desceram eles pelo telhado. Jesus viu aquilo e falou, que esses doidos, mas tem doido nessa terra. Por isso que ele olhou e falou assim, esse povo é muito doido. Como é que eu não vou abençoar essas pessoas que têm tanta fé, que são ousados nas suas ações, nas suas atitudes? Então, se você trouxer um amigo seu na igreja, crendo nessa palavra que foi liberada do céu para nós, que o Senhor vai intervir na saúde dele, como Deus não vai abençoar? Você está crendo, você está acreditando nessa palavra. A sua fé, nem que seu amigo não tenha fé suficiente, você tem fé para que o milagre aconteça. E uma coisa interessante, quando Jesus olha, diz assim, olhando a fé deles. Não era só. Não era nada. Era do paralítico. Não era nada do paralítico. Aí um pouquinho do paralítico, mas os amigos dele tiveram. Tanto é que Jesus olhou para o paralítico e falou assim, olha, depois você vá e não peque para que coisa pior não aconteça com você. O cara estava sujo, não estava bem na fita, não. A fé daqueles 4 curaram o paralítico. Essa semana, até alguns pastores, eu tive, né? Nós estivemos dando plantão, todos os pastores, a maioria dos dias não foi ninguém. As pessoas que estiveram lá foram levadas por algum discípulo da igreja. Foi levado por alguém, assim como você aqui. Eu vi aqui muitos discípulos marcando amigos aqui na live. Ó, nós já estamos com 53 pessoas assistindo aqui. Quer dizer, nós podemos chegar a 100. Se você marcar mais 2 amigos, quer dizer, nós precisamos ter essa consciência que nós seremos o canal que Deus vai usar para curar as pessoas, para salvar as pessoas. Então é muito interessante isso. Nós continuaremos, enquanto tiver em restrição, né? Nós teremos, pelo jeito, mais 2 semanas, né? E siga o exemplo dessa passagem que o bispo falou. Se junte com outro, para trazer pelo menos um. Pode ser que você, ali 4 pessoas se juntaram para trazer uma pessoa. Talvez você precise... Não é ligar, dá um pulinho lá. A pessoa às vezes não tem fé nem para sair de casa, irmão.
está numa situação tão difícil, fala assim, eu não acredito mais em nada. Então precisa da nossa força. Aqueles 4, né, pegando aquela maca e caminhando e chegando, não dá, sobe no telhado, cadê a escada? Aparece alguém que trabalhava, acho que na Vivo, na hora, já arruma a escada, enfim. Não pode fazer propaganda da Vivo. Enfim, deram um jeito, um pega a escada. Imagine que cena inusitada. Então nós precisamos ter essa ousadia hoje, para levar as pessoas à salvação. A Bíblia fala, né, que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E aprove ao Senhor, olha que coisa linda, o apóstolo Paulo fala, aprove ao Senhor nos salvar pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo fala isso, aprove ao Senhor nos salvar pela loucura da salvação. Então, nesse tempo de pandemia, das pessoas totalmente desacreditadas de tudo, está na hora de nós fazermos algumas loucuras. O crente já é considerado meio doido mesmo, né? Porque crê no impossível. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Por isso que as pessoas chamam crente de louco, de doido. Então está na hora de nós fazermos algumas loucuras pelo Evangelho, porque Jesus fez uma grande loucura por nós, morreu em nosso favor. E para nós orarmos, essa semana, como eu dizia, eu falava sobre comunhão e unidade. Então anota aí, comunhão e unidade. Como isso é algo que agrada a Deus. E o que significa comunhão e unidade? É o oposto da divisão. Porque onde há comunhão e unidade, não tem divisão. E aonde tem a divisão, não tem comunhão e não tem unidade. E o Salmo 133 fala que isso diante de Deus é agradável. Ó, quão bom e agradável, suave. É algo que Deus se alegra, Deus fica feliz de ver. Quando existe união. Os irmãos vivem união, a família vive união, o marido com a mulher, fala, pega na minha mão. União. União, quer dizer, onde não há divisão de forças. E o que nós vemos, queridos, é um ataque unido e forte contra as igrejas. Querendo o quê? Minar a comunhão e a unidade, e com isso tirar a força dela. Tirar a força das famílias. Eles estão unidos para destruir, para de uma maneira ou outra, enfraquecer a igreja, porque o poder da igreja está na sua comunhão, na sua unidade. Então existe uma união contra as igrejas e eles estão trabalhando fortes para fechar as igrejas, para intervir nas igrejas, para que então acabe a comunhão entre nós, o corpo, a igreja de Cristo. Então coloca isso no teu coração hoje. Quando tem comunhão e unidade, não tem divisão. E o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus? Que a casa dividida, ela não subsiste. A casa dividida não subsiste. Quando há divisão de forças, e é o que a gente vê nesses dias de hoje, nós temos divisão de forças no governo. E quem perece? O povo. O governo federal pensa uma coisa, o governo estadual, o governo de São Paulo pensa outra, o governo federal, são 27 estados. Aí fica todo mundo, um puxa para um lado, puxa para o outro, e o povão fica aí, para onde nós vamos? Perde o comando. Então o inimigo, por isso que nós precisamos orar muito pelo Brasil. Para que haja, onde há a bênção, aqui ó, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele ordena a bênção e a vida para sempre aonde? Na união, na comunhão, onde há unidade, tá certo? E aonde não tem divisão. E eu anotei aqui, 3 coisas, 3 benefícios da comunhão e da unidade. Quando a pessoa trabalha para isso, porque tem que trabalhar pela comunhão. O apóstolo Paulo também fala, buscando a unidade, que é o vínculo da perfeição. Buscando a unidade. Irmãos, quando a unidade, Deus olha como algo perfeito. Tá certo? Então, é importante colocar isso no coração. Que você tire toda a divisão da tua casa. Eu posso até, mas era São Paulino, eu sou palmeirense. Mas a gente está casado há 28 anos quase. Eu não brigo por causa disso. Mas tem coisa que não tem nem, irmão.
O importante é nosso foco, é nossos objetivos, é nossos ideais. O importante é Cristo. Ministério, onde há um apoio, né? A educação dos filhos. Nós passamos por tantas lutas dentro da nossa família, mas nossa família serve a Deus. Toda a minha família está no altar. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, né? E nesse tempo de enfermidade se fala muito de como o corpo reage, como o corpo não reage. Infelizmente essa doença, o Covid, a Covid é como se fosse só uma bombinha, uma coisinha que joga dentro do seu corpo, e aí seu corpo que faz com ela, né? Alguns passam sem fazer nada, sem ter nenhum sintoma, outros infelizmente estão sendo levados a óbito rapidamente. Então é o corpo que está reagindo de uma maneira que ou contribui ou destrói. É isso que acontece com a Covid. Então agora eu quero colocar isso para nós, igreja, né? Para nós como igreja. O que Deus espera é que nós trabalhemos como igreja, como corpo, para então sarar o próprio corpo todo o tempo. E não destruir o corpo. Então nesses tempos de crise, a igreja precisa se unir. Em uma palavra só, numa oração só. Então, não critique, não fale. Existem correntes hoje falando várias coisas contra as igrejas para tentar destruir. Aí você pensa, a igreja fulano, não, a igreja de Cristo é uma só. E quando você fere a igreja, você está ferindo o corpo de Cristo. Eu quero que você imagine essa situação que a Covid faz. O que ele faz? É o que o diabo faz. O diabo lança um dardo inflamado contra a igreja. E aí a igreja, o corpo de Cristo, vai reagir. Se estivermos todos unidos neste caminho, como diz a palavra de Deus, nesse vínculo que nos leva à perfeição, o corpo de Cristo é sarado, o corpo é sarado. Mas se estivermos divididos, com ideias diferentes, agindo de maneira diferente, entra em colapso e acaba morrendo. E você tem uma palavra que nós temos ouvido muito esses dias, né? Colapso. Alguém colocou aqui que está falhando o áudio, está tudo bem. Alguém manda aqui dizendo que está tudo bem. Se voltou ao normal, o áudio, tá certo? E continuando aqui para nós orarmos, 3 vantagens, tem muitas, né? Tem muitas, mas eu vou colocar 3 vantagens para quem trabalha, quem busca comunhão e unidade, para as pessoas que não trabalham em prol da divisão. Então pessoas que unem, que têm a força e a habilidade de unir, de trazer comunhão, de trazer força, tá certo? Então, primeira coisa que a comunhão e a unidade traz, Miriam, é força. Porque uma pessoa sozinha, áudio ok. Bispa São Paulina, áudio perfeito, áudio ok, maravilha. Então, a primeira coisa que a comunhão traz, segura aqui, Miriam, é força. Porque eu sozinho tenho uma força. Junto, eu tenho uma força dobrada. Por isso que Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 4, é melhor estar em 2 do que um. Porque quando um cair, ele tiver com mais um, o outro levanta. E assim por diante. Então, se tem pessoas fracas, um põe para correr. Poxa, a vida é boa essa aí. Um põe para correr 1000. 2 põe para correr 10.000. Olha como a minha força se multiplica por 10 quando eu me uno. Agora quando eu me separo, eu me torno fraco, eu me torno presa fácil, eu me torno vulnerável. E uma das coisas que esse momento tem conseguido, infelizmente, trazer na mente de muitas pessoas, é o afastamento. E quando a Miriam fala aqui da questão da igreja, é muito importante. O afastamento da mesa do Senhor, da Santa Ceia, da comunhão. Isso é fraco, não tem jeito, a pessoa vai se enfraquecer. Daqui a pouco um probleminha desse tamanho, está desse tamanho assim. Daqui a pouco uma coisa que ela enfrentava com naturalidade e venceu tanta coisa, hoje qualquer coisinha já assusta ela. Por quê? Porque ela perdeu a força, porque houve divisão. Não tem comunhão e não tem unidade. Então a primeira bênção, eu me sinto forte estando unido à igreja. Na verdade, então, quando a gente entra nos nossos enfrentamentos, eu tenho certeza, nossos desafios, eu não estou sozinho. Eu tenho uma família unida, eu tenho irmãos que me apoiam, eu tenho uma liderança que me dá cobertura, eu tenho meu apóstolo, eu tenho meu pastor, eu tenho pessoas que me dão força.
Agora, se você está sozinho, se você está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da igreja, se esse momento fez você se afastar, nós podemos não ter culto, né, Mi? Mas podemos estar em comunhão. Sim, porque nós somos uma igreja em célula. Cadê a célula chamar? Vou fazer propaganda da minha célula. Estamos conectados. Tem alguém da Gênesis aí? Não me mata de vergonha. Pelo amor de Jesus Chamar, Cristo. eu sei que está aí. Estamos conectados via célula online, como nós podemos hoje fazer, né? É a maneira que tem para fazer, mas conectados, um ligado no outro. Eu comentei aqui da Dona G, sua família perdeu um parente, nós já sabemos, já oramos Chora com ela, junto, choramos, estamos nos alegrando e chorando junto com as pessoas. Então, a célula, a visão celular faz isso, nos conecta. Um com o outro, cada família, depois cada célula juntando na igreja, nos tornamos fortes, firmes. Se você não é de nenhuma célula, nos procure nas redes sociais, né? Procure o bispo, eu, as pastoras, procure, fale, eu moro em tal lugar, como que eu podia, apesar que hoje em dia morar não faz diferença, porque a célula é online, né? Nós estamos nessa situação hoje, mas se conecte, não fique sozinho, não fique ouvindo tantos ruídos absurdos que tiram a nossa fé, diminuem a nossa fé, trazem desesperança. Verdade. Escute, ouvir a palavra de Deus numa reunião de célula. Escute ouvir a ministração de alguém sobre a sua vida. Decida-se. Nós seremos mais fortes dessa maneira. Eita, graças a Deus, tem gente da minha célula aqui, tem gente de todas as células aqui. Tem células valentes? Ô, pastor Leandro aqui. Coloca o nome da sua célula. Ô, Leandro, vem aqui, dá a cara aqui, pô. Aqui do lado, meu sonoplasta. Olha se eu não estou bem de sonoplasta. Não tem para você, Felipe. Vem pra cá, Cadê? Cadê você, Leandro? Já vai aparecer, já vai aparecer aí. Olha aí. Olha aqui, ó. Cadê a célula Valentes? Dá um oi aí para a célula Valentes aí, Leandro. A célula da Sol, cadê a célula? Salve, célula Valente, célula Adonai. Estou. Maravilha. Aba. O Kiko me salvou. Um abraço, Kiko. Você está melhor, filho? Deus abençoe. Pai de multidão. Valentes, aí. Isso aí. Salva pelo gongo, irmão. Curados para curar. Guerreiras. Célula guerreiras. Que bênção. Então, quer um conselho? Eu aconselho você não enfrentar os próximos dias sem a força da comunhão da igreja, sem a força da unidade da igreja. Porque quando Jesus diz para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ele não disse assim, as portas do inferno não vai prevalecer contra o Everson, contra a Miriam, contra o Leandro, contra o Denilson, com a Rafaela, não. Falou assim, contra a minha igreja. Se eles forem igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, não vai vencer eles. Agora, se eu for enfrentar os dias que virão difíceis, como o Everson, eu vou me lascar, eu não vou conseguir. Agora, se eu enfrentar como igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. Enquanto você for igreja, enquanto você permanecer igreja, enquanto você amar, fazer parte da comunhão, lutar pela comunhão, pela unidade, as portas do inferno não vão prevalecer. Não quer dizer que ele vai ficar quieto. Ele vai se levantar, mas não vai prevalecer. Essa é a palavra. Então, primeira coisa, a unidade e a comunhão gera força. Diga comigo, gera força. Sabe? Eu tenho a força de Deus. Segundo, e nós já vamos encerrar, né? Porque nós temos que encerrar daqui a pouco. Se o curto fica comprido. Não é isso? Segunda coisa que a comunhão e a unidade gera edificação. Será que você pode falar isso? Edificação. Quer dizer, juntos a gente constrói. É como já viu aqueles pedreiros bons, que de manhã você coloca ali um tanto de tijolo e boa massa, daqui a pouco, um bom volume de massa, daqui a pouco tem uma parede construída, edificada, constrói. Quer dizer, você melhora quando você tem alguém perto de você. E é como uma parede de tijolos mesmo, um do lado do outro, depois tem um acima, depois esse sustenta o outro, e vai sustentando, vai sustentando o outro. Exatamente. Somos assim, conectados em célula, nós somos assim, discípulos
que estão ali, os primeiros, a primeira geração, a segunda geração, os conservos, aqueles que estão próximos. Dessa maneira nós ficamos firmes, ficamos fortes. Temos, as minhas experiências vão contribuir no seu crescimento, na sua maturidade. É por isso que somos edificados quando estamos em comunhão. Eu não preciso passar a mesma coisa que você passou. Se você me ensinar, olha, não faça isso. É como uma mãe ensinando o filho quando vai mexer no fogão, fazendo alguma coisa. Não faça assim, eu já fiz isso, já queimei o arroz. Não faz isso, não deixa o arroz lá largado. Fica de olho nele. Então, eu não preciso passar as mesmas coisas e viver situações tão difíceis se você já viveu. Então, essa experiência, essa edificação, a comunhão nos traz edificação, maturidade entre uns com os outros. Vamos crescendo e nos ensinando. Molda o nosso caráter. Eu falo que se você andar com uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro, o que vai acontecer com você? Daqui a pouco você está falando palavrão. Mas não tenha dúvida. Uma criança repete tudo que a gente fala. O que os pais falam, né? O que os pais falam. Uma criança repete tudo que os pais falam. Por quê? Porque se constrói, ou coisa boa ou coisa ruim. Tempos atrás você passou, usou droga. Pode ter certeza que foi oferecido. Não foi um estranho, uma pessoa que você nunca viu na vida, que chegou para você, quer? Foi alguém que caminhava com você. Que te levou, às vezes, para um momento, te colocou no buraco, que só Jesus foi lá e te tirou. Então é bem isso. A comunhão, a edificação, gera edificação. Eu sou muito mais forte hoje, caminhando ao lado da Miriam há 30 e tantos anos. Aprendeu alguma coisa comigo, irmão? Não faz essa conta não, vamos. É melhor não fazer nada. É melhor ir sem conta, sem Sem cálculo. conta, não faz o cálculo. Sem cálculo. Mas você não deu tempo de aprender alguma coisa também, daí estou lascado, né? Mas você aprendeu alguma coisa comigo? Aprendi muita coisa. E ele aprendeu também. Agora ele faz café tão bem porque eu ensinei ele a fazer café. Para com isso. Então vamos lá. Benefício da comunhão, que é o contrário de divisão. Gera força. Você vai enfrentar uma semana nova que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas você não está sozinho. Tem Deus com você, mas tem os irmãos, tem a igreja, tem a célula, tem o discipulador. Então não se ausente. Se junte. Provérbios 18, versículo 1. Busca o seu próprio interesse, aquele que se separa. Quer dizer, aquele que se separa não busca o interesse do coletivo. É egoísta, pensa só nele. Eu vou ficar no meu canto aqui e eu não quero saber o que ela está pensando, o que ela quer, o que ela precisa. Olha, se eu me uno. Uma coisa muito linda também que eu vejo, né? Esses dias até vi, né? A questão de servir. Mas nós estamos cada um está num momento difícil. Eu vi alguém esses dias ministrando algo que ficou no meu coração. O pastor Danilo Figueira ministrando, dizendo assim, que Jesus, caminhando para a cruz, serviu os discípulos, lavou até os pés dele. Ele estava a poucas horas de ir para a cruz, irmão. E mesmo assim ele teve tempo de lavar o pé, aqueles pés meio fedidos, cheios de poeira, daqueles discípulos, sabendo, ele lavou o pé até do traidor. Lavou, quer dizer, então ele achou tempo para servir diante de uma angústia, de uma incerteza. Agora tem gente que fala, não vou mais, não pago dízimo, não pago oferta, não faço, não conta comigo que eu estou isolado. Espera aí. Jesus é o nosso maior exemplo. Jó, na maior dificuldade da vida dele, onde perdeu filhos, bens, saúde, a Bíblia diz que ele achou tempo para orar para os amigos. Sempre tem alguém numa situação pior que a nossa. E essa pessoa que está na situação pior que a nossa, pode receber o nosso braço estendido para ajudar ela. E alguém estende o braço para nós e nós estendemos o braço para outra pessoa. E o terceiro, você matou aí, minha bispa preferida. O terceiro ponto, força, edificação, ajuda. Ajuda. Nós temos essa ajuda. Quantas vezes, meu pastor, teve dia que eu estava de TPM. Porque o homem fica de TPM também. Vocês sabiam, homens? Vocês que estão assistindo a gente aqui. O que significa TPM? Todos os problemas misturados. Quer dizer, sabe aquele dia que parece que veio tudo? Eu sou ser humano, se beliscar dói, sinto fome, frio, fico cansado. É assim. Então, sabe aquele dia que você vê que todos os problemas vieram sobre você? Mas graças a Deus que eu tenho pessoas para me ajudar. Tem pessoas que me entendem, até falam assim, o bispo hoje não quer nem falar muito não. Hoje acabou o culto, ele foi direto para casa. Porque a gente é ser humano.
Então a gente tem ajuda, tem as pessoas que nos ligam, que nos oram, bispo, estamos orando por você. Não, e não é porque é bispo e bispo, porque é super-homem, mulher maravilha. Não somos de ferro. Como é bom a gente ter ajuda. Nós estamos nessa escala, né? Tem alguém que estende as mãos para nós, e nós seguramos nas mãos deles, e nós estendemos as mãos para vocês. É assim que é o corpo. É assim que é a unidade da igreja. Graças a Deus, nós não tivemos menos de 50 pessoas no nosso culto em nenhum momento. Já chegou a 70. E se você ainda não marcou alguém, nós já vamos orar. Já pregamos demais, né? Já. E agora nós vamos orar. Nós não oramos no começo pelo Brasil, mas vamos orar agora também, tá bom? Então, vamos fazer isso? Vamos, nesse momento, levar nossos pensamentos ao Senhor. Primeiramente, pedindo que tudo isso que nós comentamos aqui possa nos edificar por uma semana. Vocês não estão sozinhos. Você tem uma liderança, você tem os bispos, você tem os pastores. Fale isso para as pessoas. Fale isso para as pessoas. Eu comentava essa semana até com o pastor Welton, né, que nós temos um chamado especial. Nossa igreja é uma igreja muito especial. E eu louvo a Deus por isso, pela visão da nossa igreja, né, do cuidado, de estar perto. Esse é o nosso objetivo. Tem pessoas que se sentem até meio constrangidas, porque não quer ser cuidado, não quer receber atenção, não dá um feedback, não retorna. Então, aí é aquela coisa, irmão. Busca o seu próprio interesse, aquele que se separa. Não busca o interesse coletivo do corpo. Porque do mesmo jeito que você está precisando, com certeza alguém está precisando de você. E assim por diante. Nós somos um corpo e o cabeça é Jesus Cristo. Então vamos preparar o nosso coração. Vamos orar pelo Brasil, bispa. Vamos orar por esse momento que nós estamos passando. Há uma sentença aí, né, que até o final do mês as coisas vão ficar. Nós vamos quebrar isso em oração, em nome de Jesus. Nós aprendemos que a igreja tem esse poder, essa autoridade para orar pela sua nação. A Coreia do Sul hoje é um país rico, próspero, mas ele era um país com 80% da sua população na miséria depois da guerra. E a igreja decidiu orar. E as igrejas de toda a Coreia do Sul resolveram orar, abrir as suas portas às 5 horas da manhã para orar pela nação. E isso surtiu nesse país tão pequeno, nessa nação pequena, que hoje é tão rica e próspera. Então nós temos que acreditar. Eu digo que o Senhor nos deu essa oportunidade. O nosso país está no centro dessa situação hoje, que parece de terror, mas ele também está no centro do coração de Deus para o grande avivamento que vem para a igreja. Estamos nesse tempo, nascemos para isso. Somos do projeto chamado Brasil, um projeto vitorioso, criado pelo próprio Deus para esse tempo. Então que a nossa nação saia vitoriosa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja, como noiva, sim, Senhor, como corpo, e intercedemos pela nossa nação. Queremos orar agora, Senhor, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pelo Congresso, pelo Senado, este lugar onde se fazem as leis, ó Pai. E eu sei que neste lugar já existem homens como Daniel, como José, que foram colocados para este momento, para que no momento da crise eles tenham saídas que sejam dadas pelo próprio Deus. Como o Senhor deu saídas a José, Senhor, através da revelação dos sonhos, o Senhor deu maneiras de sair da crise, daquele tempo de fome que veio sobre a terra. Nós sabemos que Daniel foi aquele homem que direcionou tantos, pelo menos reis que ele era um escravo, mas direcionou reis, ó Pai, onde ele estava, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então homens já estão nesses lugares para nesta hora se manifestar. Então oramos que venha o espírito de inteligência, de conhecimento, de sabedoria sobre eles, Senhor, e que eles tenham capacidade, Senhor, de intervir através da palavra vinda do céu sobre a nossa nação. Oramos, ó Pai, que todo espírito maligno de confusão saia da nossa nação. Nós oramos e continuamos orando que sopre um vento, Senhor. Sim, que sopre Senhor, um vento sobre o Brasil e leve toda essa confusão, Senhor, as pessoas desnorteadas, os governantes que não sabem o que devem fazer. Que sopre um vento, Senhor, que tire tudo do lugar, para que possamos voltar de novo ao lugar que é o centro da Tua vontade, Senhor. Que a nossa nação possa vencer essa situação dessa maneira. Que os brasileiros, com a sua criatividade, possam criar situações, ó Pai, que parecem
inusitadas, portas novas se abram, ó Pai, em nome de Jesus, para que haja manifestação da Tua glória e a criatividade do brasileiro tire-os da crise. Nós cremos nisso, estamos orando porque cremos. Profetizamos o Brasil, celeiro de mantimentos, celeiro de tecnologia, celeiro, Senhor, de missionários, celeiro do grande avivamento na terra, da última reforma da igreja. Nós profetizamos e cremos nisso. Abençoamos em nome de Jesus, que haja fartura e que principalmente agora haja saúde. Saúde sobre a nação brasileira. Saúde sobre a nação brasileira. Saúde sobre a nação brasileira. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre a nossa nação. Teu sangue derramado, uma gota desse sangue sobre a nossa nação traz cura. Profetizamos em nome de Jesus. Profetizamos sobre os ministérios, Ministério Internacional da Família, MIF Vista Alegre, MIF Cachoeirinha, MIF Itapetininga, MIF Sede, que possamos, direcionados pelo Espírito Santo, aleluia, atuar de maneira forte nos nossos bairros, Senhor, que possamos influenciar os nossos bairros, que em nome de Jesus a nossa oração possa fazer ceder esses números, ó Pai, possa fazer diminuir esses números, Pai, de pessoas internadas e pessoas que estão no hospital, nos leitos, ó Pai, que estão morrendo, que a nossa oração nos nossos bairros possa fazer a diferença. Espírito Santo, nos guia neste novo rumo, nesse novo caminho, nesse tempo difícil, uma porta se abra para a nação brasileira, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E agora vamos orar. Amém. Por todos vocês que até agora estiveram conosco, deixaram os nomes aqui, todas as famílias, que Deus possa trazer paz, que Deus possa trazer segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então que nós possamos nos esconder debaixo dessa proteção da palavra. Chame, ore a palavra. Nós aprendemos isso em uma das noites, dos 12 dias, né? Eu tenho certeza que Deus já estava nos prevenindo, né? Que nós precisaríamos disso. Ore a palavra, chame a palavra. Quando faltar palavras para orar, leia, orando, fala em nome de Jesus, vai lendo, leia a palavra, chame toda a promessa sobre a tua vida. E é o que nós vamos fazer agora. Onde você estiver, eleve o teu pensamento a Deus e entre em concordância conosco, em comunhão e unidade, porque aí juntos nós vamos ser fortes, nós vamos nos edificar e vamos se ajudar. Você ora por mim, eu oro por você, e juntos nós oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo e nos tornamos uma igreja forte. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, em concordância nesse momento, com dezenas, ó Deus, centenas de pessoas que estão, Senhor Deus, sintonizados conosco nesse culto, nesse momento, Senhor, e que já fomos edificados pela Tua palavra, fomos ministrados pela Tua palavra. O Senhor nos ensinou como, ó Deus, nos unirmos e como nos tornar fortes, e não é apenas um jargão, Senhor, dizendo juntos somos fortes. Não, nós estamos juntos, não, é mais do que isso, é a força de uma bomba atômica que se une agora, Senhor, para clamar, para orar, para desfazer no poder do nome de Jesus toda a força maligna, porque ao Senhor Jesus, a quem nós servimos, aquele que é o nosso Senhor, foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder nos céus e na terra, principalmente agora na terra, o poder não é do coronavírus, não é do Covid-19, não é das grandes potências. Nós vimos agora, Senhor, as grandes potências fragilizadas. Isso mostra que o poder não é deles, ó Deus, dos países ricos, bilionários. O poder é de Deus, o poder é de Jesus, e é esse poder que nós clamamos agora em favor das famílias, em favor dos lares, em favor das pessoas que precisam nesse momento. Vai ao encontro daqueles que precisam de um milagre, Senhor, e que deixaram os seus nomes aqui, Senhor.
São, ó Deus, dezenas e centenas de nomes, de famílias inteiras, ó Deus, de uma pessoa que representa uma família. Então eu peço que o Senhor abençoe a família toda, que o Senhor alcance todas as pessoas, vá ao encontro do desesperado, do desistido, do desenganado pela medicina, Senhor, daquele que talvez a medicina já não vê mais jeito, que o Senhor possa ir com o teu milagre e alcançar todas essas pessoas agora, pessoas que estão sendo lembradas em oração, nomes que estão sendo mencionados agora, de pessoas que oram. Nós entramos em unidade, nós entramos em comunhão e determinamos que assim será. A bênção virá, a cura, ó Deus, a esperança vai voltar, a fé vai voltar a esse coração. O Senhor vai suprir esse momento de necessidade, de escassez, ó Deus, de falta que talvez os teus filhos estão passando por causa da crise, desse momento que o mundo vive. Que o Senhor visite agora os celeiros dos teus filhos, a despensa dos teus filhos. Que o Senhor vá ao encontro agora desse chefe de família que talvez está desesperado porque não tem o pão para colocar na mesa para os seus filhos. Vá ao encontro desse empresário que está falindo, quebrado, Senhor, talvez pensando até em suicídio. Meu Deus, em nome de Jesus,